Olá, paz e bem. Olá, paz e bem. Estamos aqui no Fé e Razão para falar desse Deus hipócrita protestante. É o novo Deus que está sendo criado aí no protestantismo, né? Que é um Deus maligno que eles estão criando. É uma coisa impressionante a ideia protestante, assim, a confusão mental que eles fazem fica cada vez pior. É o que eu falo, quanto mais eles se afastam do catolicismo, mais mergulhado nas trevas, na falta de compreensão de Deus, do conhecimento de Deus, eles se tornam. Então o cara começa assim: hipocrisia religiosa. Meu povo perecerá por falta de conhecimento. Aí ele cita Oséias 4:6. E Adão e Eva, por comer o fruto da árvore do conhecimento, pecaram. Ele cita 2:17. Só que ele corta a parte do 2:17 que lhe convém. Não era uma árvore do conhecimento apenas, era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Antes de comer o fruto proibido, Adão só conhecia o bem, as virtudes do bem. Eu botei, cara, protestante lendo a Bíblia é uma tragédia. E o cara já veio me chamando de imbecil. Pior é católico imbecil por você que não lê. Eu falei, cara, vamos partir do princípio, tá? Adão não tinha conhecimento? Se ele não tinha conhecimento, como é que ele sabia o nome de todos os animais? Como é que ele sabia produzir fogo? Como é que ele sabia metalurgia? Sim, porque nós, seres humanos, quando nascemos, nós temos que alguém que nos ensine isso. Adão já entrou sabendo disso. Adão tinha todo o conhecimento do bem pela ciência infusa que era dado a ele. E previamente, lá no Gênesis 2, versículo 16 e 17, Deus dá o conhecimento a ele que se ele comer o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, ele morreria. Era proibido a ele comer aquilo. Isso é um conhecimento. Ele sabia que comer aquilo era o mal. Ele sabia o que era o mal. Ele não conhecia o mal. Há uma diferença entre saber e conhecer. E eu vou falar isso mais um pouquinho adiante, didaticamente. É só você ficar aí, que é uma grande diferença entre saber e conhecer. Então eu falei, o que o senhor fez é simplesmente o senhor pegou o trecho, tirou a parte que lhe convém e arrumou para arrumar pretexto, para falar besteira. Aí ele botou, eu disse por acaso que Adão e Eva não tinham conhecimento? Aliás, eu vou perguntar agora, Adão e Eva tinham conhecimento do bem e do mal no Jardim do Éden? Sim, eles sabiam o que era o bem e o mal. Ele sabia, ele não tinha o conhecimento. Saber e conhecer são coisas diferentes. Tanto é que o senhor botou assim, ele botou assim, eu disse por acaso que Adão e Eva não tinham conhecimento? Olha, você falou que eles pecaram. Como é que começa o texto lá, o senhor? Que o povo perece por falta de conhecimento. Adão e Eva pecaram por comer o fruto da árvore do conhecimento. Pelo amor de Deus. Se eles, se o senhor cortou essa a parte que era, que eles comeram, o problema deles foi comer a fruta do conhecimento, é que eles não tinham conhecimento. Correto? Ou não? Como é que eu vou adquirir uma coisa que eu já tenho? Fica difícil. O pecado deles não foi comer a árvore do fruto do conhecimento. O pecado deles foi a desobediência a uma ordem dada por Deus. Então, o que acontece? Adão, ele era dotado de ciência infusa. E ela imuniza, a ciência infusa nos imuniza da ignorância das coisas de Deus. Então, Adão tinha pleno conhecimento do bem e das coisas de Deus, mais do que qualquer pessoa na Terra, exceto Jesus e a Virgem Maria, porque esses também eram dotados de ciência infusa. Então, por isso que o pecado de Adão e Eva é medonho. Adão no paraíso já conhecia.
as verdades da ordem religiosa e filosófica, para que assim ele pudesse educar seus filhos. Então ele tinha o conhecimento do bem. Ele ele conhecia o bem, sabia o que era o bem. Ele sabia o que era o mal, mas não conhecia o mal. Entendeu? E você, às vezes, só conhecer o bem já resolve o teu problema. Por exemplo, você vê uma placa, vire à direita. Correto? Você não precisa saber o que tem à esquerda. A placa está indicando vire à direita. Se você virar à esquerda, você não pode alegar que você não, você não conhecia, não sabia, não tinha conhecimento que era para virar à direita. E Deus deu esse conhecimento a Adão. Não pode comer daquele fruto da ciência do bem e do mal. No dia que comer, você estará sob a égide da morte. Da morte. Entendeu? Então, é aquela coisa que eu falei para ele, o senhor devia ser aquele tipo de aluno que, quando o professor explicava 1 mais 1 é 2, o senhor colocava na prova 1 mais 1 é 5 e dizia que errava por falta de conhecimento. Porque o senhor não sabe o que são níveis de conhecimento, entre o conhecer e o saber. Aí o cara, você está totalmente fora de contexto. A questão é que eh, Adão e Eva comeram o fruto da árvore do conhecimento. Pois bem, por que eles erraram, pecaram? Se o mesmo diz que o povo perecerá por falta de conhecimento. Caramba! E antes ele disse, onde é que eu disse que Adão e Eva não tinham conhecimento? Ora, quer dizer, quem está fazendo a confusão dos demônios é o cara. Eu falei, cara, olha só, tá? A questão é o seguinte, eles sabiam que aquilo era o mal, tá bom? Adão só conhecia o bem e sabia o que era o mal. Há uma diferença entre saber e conhecer. Calma que eu vou chegar lá. Então ele tinha o conhecimento, sabia o que era o mal. Estava lá. Se ele comer, ele vai morrer. Ele pode não conhecer a morte, mas ele sabia o que era a morte. E o cara não entendeu nada. O cara botou assim: vou desenhar. Se o problema era a falta de conhecimento por pecar, Adão e Eva não pecaram por busca de conhecimento, não. Porque o conhecimento eles já tinham, que era do bem. O problema é que o demônio disse que se eles comessem do fruto, eles seriam iguais a Deus, conhecendo o bem e o mal. Aí o carambola, olha só. Eu já provei que eles tinham conhecimento do bem. Adão sabia o que era o bem, conhecia o que era o bem e sabia o que era o mal. Tanto é que Adão não metia a mão em fogo para se queimar. Aí o cara, eu botei para ele, se Adão não sabia o que era o bem, ele não poderia estar, não conhecesse o bem, ele não poderia estar no paraíso. Aí o cara bota, veja a tua burrice, já me chamou de burro, querer debater comigo. Como Adão e Eva tinham um conceito de bem e mal antes de comer o fruto da árvore do conhecimento. Caraca, é assim, né? Impressionante que o cara não sabe o que é coisa. Aí eu falei, cara, você confunde saber com conhecer. Vamos lá. A principal diferença entre saber e conhecer é que saber você vai usar essa informação que você tem com algum conhecimento para alguma habilidade, tá? E conhecer é algo que você sabe, tá? Sobre uma pessoa, sobre um lugar, sobre um conceito, uma situação que você já experienciou anteriormente. Por exemplo, eu posso dizer que eu sei sobre a Bahia. Eu sei os pontos turísticos, eu sei o tipo de comida que tem na Bahia, eu sei onde a Bahia se localiza geograficamente no mapa brasileiro, mas eu não conheço a Bahia, eu não estive lá, entendeu? Então, o que acontece, né? Tá?
Conhecer é algo mais prático, físico, concreto. Adão não conhecia a morte, porque ele não tinha experienciado ela anteriormente. Ele sabia o que era a morte. Por exemplo, se você chegar para mim e falar, Cláudio, você sabe o que é uma droga, uma maconha? Sim, eu sei o que é, mas eu nunca experimentei, eu não a conheço. É a mesma diferença de você saber quem é Jesus e conhecer quem é Jesus. A Igreja Católica fala, você tem que conhecer Jesus. Porque saber quem é Jesus, até um ateu pode saber. Saber que ele nasceu lá em Belém, saber que o nome da mãe dele é Maria, que ele foi crucificado. Isso aí qualquer ateu pode saber. Agora, conhecer Jesus é ter uma experiência pessoal com ele. E a Igreja Católica tem isso intimamente na Eucaristia, na vida cotidiana dela, nos sacramentos, na vida de oração, na missa, ao conhecimento de Jesus. E, como Jesus fala no Evangelho de hoje, quem o vê, vê o Pai, através de Jesus, eu tenho conhecimento que o Pai é bom. Aliás, Deus não é bom, ele é mais do que bom. Ele é amor, ele é Pai. Então, Adão sabia o que era a morte. Ele sabia. Ele tinha ciência infusa, ele sabia exatamente o que era a morte, ele sabia o que era a doença, mas ele não a conhecia. Ele não teve uma experiência com ela anterior. Não foi algo concreto na vida dele. É uma coisa que o protestante confunde, por exemplo, fé. Quando diz que a fé é a certeza daquilo que não se vê, o protestante entende a fé como algo concreto, como aquilo que é sensível aos olhos. Ela não transcende, ela não vai ao iminente. Por isso que ele não acredita em Eucaristia. Ele não acredita na intercessão dos santos. Porque ele estando amputado do corpo de Cristo, ele não tem essa experiência religiosa. Ele não tem esse conhecimento profundo de Cristo. Ele sabe quem é Jesus, mas ele não conhece quem é Jesus. Tanto é que ele sabe que Jesus salva, mas ele não sabe como Jesus salva. E por isso que ele diz que o batismo não salva, porque ele não tem o conhecimento pleno de Cristo. E é a mesma coisa esse cara. Tanto é que eu tentei dar essa explicação, ele voltou de novo a colocar, né, que eu era burro em tentar debater com ele, e ele termina, né, colocando em outro posto que o vilão da história é Deus. Porque pela sua presciência deu a escolha ao homem e colocou no jardim uma árvore proibida para ele ser tentado. Ele fez que não Adão e Eva lá no paraíso. Deus pergunta, por que você comeu do fruto proibido para Adão? E Adão botou, olha, foi a mulher que o senhor fez. E a mulher falou, olha, foi por culpa da serpente que o senhor fez. Então, na verdade, o que ele está dizendo? É que Deus é o vilão da história. É o que Adão e Eva disse. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Né? E ele bota que ele não crê no Deus criado pelos homens inescrupulosos que está na Bíblia. Ele já transcendeu isso porque ele crê no Deus criador de todas as coisas, do criacionismo científico. Né? Aliás, ele bota assim: você crê no Deus criador dos homens inescrupulosos que está na Bíblia ou no Deus criador de todas as coisas do criacionismo científico? Olha que abobrada. Olha que abobrada. Eu creio no Deus que criou todas as coisas, aquele que está lá na Bíblia. Aquele que é amor, aquele que deu ciência infusa, que esse rapaz parece não conhecer, esse coitado, ele não sabe o que é ciência infusa, ele não sabe a diferença entre conhecer e saber. Eu acho interessantíssimo para você ver o nível que o protestante vem decaindo intelectualmente. Tá? Vou citar aqui o candomblé, porque eles têm candomblé como coisa do demônio, né? Uma religião inferior. Mas o candomblé ele tem uma definição muito superior a deles, tá? 1000 anos antes de Cristo, ele já tinha essa definição, dos tipos de conhecimento, dos tipos de saberes. Então, por exemplo, ele tinha Nanã, né, que é a orixá mais velha, ela tem o conhecimento
prático das coisas, concreto. O que ela conhece é pela experiência. Ela não sabe do Ryogan, ela não ouviu falar do Ryogan. Ela conhece o Ryogan porque ela esteve lá. Em ação, ela tem o conhecimento através do estudo. Ela leu sobre o Ryogan, ela nunca esteve lá, mas ela conhece através do que ela sabe o que é. Ela não tem o conhecer, ela tem o saber. Eva é o orixá que ela tem o conhecimento da ciência infusa, das coisas de Deus. Não é carne e sangue que revela as coisas a ela, é o próprio Deus. Como aconteceu com São Pedro. Não foi carne e sangue, Pedro, que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. E também tem aquela esperteza de Oxum. Oxum não tem conhecimento, também não tem o saber, mas ela tem muita esperteza. E é disso que ela se vale. Quer dizer, os orixás, né, no caso aqui, né, eles não são deuses, tá? Mas no candomblé só existe um único Deus, para quem não sabe. Ele já tinha essa diferenciação desses saberes que esses caras não têm. Então você vê um nível intelectual que o protestantismo, o QI que está muito lá abaixo, está muito abaixo. Você vê o seguinte, dizem que está crescendo o número de igrejas evangélicas no Brasil e o nível de QI está diminuindo. Quanto menor o QI, mais seita evangélica tem, mais absurdo desses existe. Porque o cara não quer nem ter o saber, nem o conhecer. Entendeu? Ele nega o livre-arbítrio, né? Ele questiona se a Bíblia é de inspiração divina, né, de Deus, por que o homem precisa constantemente corrigir, revisar e atualizar? É uma questão que culpa do protestantismo, meu amigo. Porque se não é como ele quer, ele vai lá e adultera. Se não é como eu quero, eu vou lá e adultero. Essa é a máxima dos filhos de Lutero. Eles são eternos reféns dos tradutores. Ao passo que a Igreja Católica não, ela tem a Sagrada Tradição, o Magistério e a Sagrada Escritura, que são três pilares que a sustentam. O padre, ele não estuda filosofia e teologia à toa. Se esse rapaz só conhece filosofia a fundo, ele saberia a diferença de saber e conhecer. Entendeu? Por exemplo, outra pergunta que ele coloca: se Jesus morreu para perdoar os nossos pecados, por que ele pediu para batizar, né, os seus discípulos saírem batizando por aí? Quer dizer, ele sabe que é Jesus, mas ele não conhece Jesus. Ele sabe que Jesus salva, mas ele não sabe como Jesus salva. Eu vou falar para vocês, conhecer Jesus é muito mais importante do que saber quem é Jesus, como é no meio protestante. Conhecer Jesus e reconhecer nele, ter a experiência que ele é Deus, e não um garçom self-service, que pode ser ou não Deus, de acordo com a conveniência protestante, isso é importantíssimo, meu irmão e minha irmã. Então não vem com esse papo furado, né, que Adão e Eva pecaram porque eles buscaram a árvore do conhecimento, porque o conhecimento eles já tinham. Eles conheciam plenamente, eles tinham pleno conhecimento do que era o bem, eles conheciam o bem porque eles conheciam a Deus, que é o bem supremo. Deus caminhava com Adão no jardim. Deus chamava Adão de filho. Olha, uma coisa que eu acho impressionante. As pessoas falam, olha, eu quero que no final dos tempos Deus me chame pelo meu nome. É até legal Deus chamar, né? Chamar você. Venha comigo, João, venha comigo, Pedro, venha comigo, Paulo, Felipe, Maria, Rosa, Lúcia. Mas mais do que isso, é quando Deus chegar a falar: venha comigo, meu filho. Aí você tem intimidade com Deus. Você se tornou filho. E o filho conhece o pai e o pai conhece o filho.
Porque assim como Jesus conhece plenamente o Pai, que é o Filho, né? Jesus, que é o Filho, conhece o Pai, assim Deus nos deu a revelação que somos seus filhos. Eu acho que isso é mais bonito do que Deus chamar nosso nome. Ele, em vez de chamar seu nome, ele fala: venha, meu filho. O nome que você é conhecido por Deus é filho de Deus. Assim como Maria, né? É conhecida por Deus como a graça plena, aquela que é cheia de graça. Então, meu irmão e minha irmã, eu espero que a gente tenha esclarecido esse ponto, com a diferença entre conhecer e saber, né? Que é mais importante saber ou conhecer. O que é mais importante? Herodes sabia quem era Jesus, mas ele não conheceu Jesus. Ele foi até apresentado a Jesus, mas não conheceu. Pilatos, a mesma coisa. Ele sabia quem era Jesus. Ele conheceu Jesus de fato? Você conheceu Jesus de fato na sua vida? Você tem essa experiência com ele? Ou você acha que Deus é um hipócrita, que censurou Adão e Eva porque eles buscavam o conhecimento? Gente, até o ET Bilu fala: busquem o conhecimento. E Deus é tão tirano que é pior que o ET Bilu. Você não sabe o que é o ET Bilu? Beleza. Mas só para descontrair aqui um pouco. Então, busque em si o conhecimento de Deus. E por que o povo peca por falta de conhecimento? Será que aquele povo lá atrás não sabia quem era Deus? Óbvio que eles sabiam. Eles vinham dos profetas, de Moisés, dos reis, dos salmos. Eles sabiam exatamente quem era Deus. Mas eles não tinham o conhecimento de Deus, que é a intimidade concreta de Deus na sua vida. Olhar em tudo e perceber a presença de Deus ali. Mesmo quando as coisas parecem contrárias a nós. Porque tudo corre bem para aqueles que seguem a Deus. Então, esse é o meu pensamento. Paz e bem para todo mundo. Uma ótima semana a todos e até a próxima. Amém.